Fala pessoal, tudo bem? Esse é mais um episódio do PBcast. Aqui quem fala é Léo Costa. E aqui quem fala é Lucila Costa. Lu, hoje a gente vai falar sobre uma parada treta daquelas enormes, entendeu? A gente vai conversar sobre o que é ética em pesquisa, o que não é ética em pesquisa, mas principalmente o que é ético na prática clínica e o que não é. Exato. A gente toda hora fica ali na barreira, é ético ou não é ético fazer esse tipo de estudo ou ofertar esse tipo de tratamento? E hoje nossa convidada é uma convidada especial que vai destrinchar esse assunto para vocês. A gente vai conversar com uma das maiores autoridades na área de bioética no Brasil, a professora doutora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Cláudia Bica. Mas antes da Luz chamar essa vinheta, que eu tô com medo de você chamar essa vinheta, não se esqueça. Se você é médico ou estudante de medicina, e você quer passar de primeira em prova de título ou prova de residência médica, que está cada vez mais difícil, você tem que ir para a escola campeã de aprovação. Essa escola chama-se Medicoff. Ela tem os melhores cursos, os melhores professores e a melhor formação para você. Então vamos ouvir a nossa professora Cláudia Bica. Solta a vinheta. A gente convidou uma amiga, tá? Ela era uma fã de internet, depois ela se tornou a nossa aluna da formação em PBE, e depois ela se tornou professora da formação em PBE, e a gente tem uma admiração muito legal pela Cláudia, a gente já se encontrou, a gente já deu abraço, deu beijo na Cláudia e tudo. E agora virou amizade, troca-troca de figurinha o tempo todo, porque a gente, cada dia que passa, aprende mais com a Cláudia, que ela soma muito os nossos conteúdos. E por isso que a gente quis muito trazê-la para falar com vocês. E aí, cara, o episódio de hoje é um tema diferentão, assim, e é legal porque a Cláudia é uma das poucas pessoas que eu conheço que conhecem profundamente esse tema, que eu conheço, né? Claro que existem outras pessoas maravilhosas aí. E eu queria passar a palavra para a Cláudia para ela se apresentar para a galera, dizer quem você é, de onde você veio, para onde você quer ir. E ela sabe que ela é gaúcha, mas ela gosta de ficar lá no norte do Brasil. Ah lá, o chimarrão já está na tela e os mineiros com café. Claudinha, seja muito bem-vinda. Ai, muito obrigada, Lu, Léo, obrigada de coração. Eu falei para vocês antes, né? Eu tô super nervosa de estar aqui, porque eu não sou das redes sociais no sentido de fazer divulgação científica, eu divulgo coisas da universidade, então deixa eu me apresentar para todo mundo. Eu sou a Cláudia, dou aula na Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né? A Federal da Saúde é a única universidade especializada, que todos os cursos são da área da saúde, há mais de 20 anos, né? Antes de ser universidade, eu já trabalhava lá. E sou mãe de 3, tenho um guri de 21 anos e gêmeas de 15, sendo que uma das minhas filhas até tem deficiência, tem autismo. E eu dou aula de bioética todo esse tempo, entre outras disciplinas que eu dou, e sou apaixonada pela prática baseada em evidência. Já aprendi muito, 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 muito com vocês. E da meu microcosmos aqui de Porto Alegre, né, que eu sou, eu achava que todos os profissionais eram baseados em prática, baseado em evidência. Assim como acho que todo mundo acha, né, que a gente confia abertamente, cegamente. Eu sou pesquisadora também, né, da universidade. Eu trabalho com marcadores tumorais na área da oncologia, vinculado ao PPG Patologia da universidade. E como na área da onco tudo é muito baseado em evidência, todos os protocolos e tudo, os guidelines, então o meu universo era esse. Até que eu me deparei com a minha filha na busca de atendimento para ela, de validação do que eu enxergava, né? E como eu fui desacreditada, é um longo processo esse. E daí que eu conheci o Léo nesse caminho aí, né? E a Lu, o Léo nas redes sociais, um pouquinho antes da pandemia. A Vanessa Andrade, que é a minha amiga, se formou comigo, que já foi entrevistada aqui no PBE, né? E daí a gente conversava às vezes de vocês, porque o Léo falou isso, né? Nos bastidores, assim, que a gente ia se trocando figurinha. Veio a Covid, e daí tudo se explodiu, né? E daí foi um incômodo, gente, porque eu vi um monte de gente, inclusive entre parentes da minha universidade, divulgando coisas. Eu disse, meu Deus, eu trabalho com isso, porque eu dou aula de biossegurança. Eu tenho pós pela Fiocruz em biossegurança, lá em 2004. Imagina, isso vem há muito tempo. E vi as pessoas fazendo recomendações, e o uso da máscara e não uso da máscara, aquela coisa, eu disse, meu Deus, tudo que a gente aprendeu está errado, como é que manda as pessoas 15 dias? Isso não vai levar 15 dias? Era só olhar a história. E como eu dou aula de bioética, e o convite aqui é para bioética, quando a gente olha a história, a gente já vê tantas coisas se repetindo, como a gente está vendo recentemente, né? Então, tudo se repete, as pessoas acho que dão uma tela branca,
e não lembram da gente olhar para trás e ver como caminhar para frente, né? E a bioética é isso, ela não tem esse compasso com a tecnologia, com a ciência, mas ela vem para humanizar e para regular as coisas e pensar o que a gente pode falar e aprender com isso, né? Então, essa é a Cláudia, e eu também não posso deixar, né? Como vocês falaram, que eu estou sempre no norte, eu coordeno o projeto Rondon na minha universidade, que é o projeto de extensão mais longevo, que tenta, assim, né? Assim como vocês conectam pela internet a sociedade, levando conhecimento científico, eu faço isso no meu microcosmos, que eu levo os alunos a uma região extramuros da universidade para a gente compartilhar o conhecimento e aprender com as pessoas, né? Porque a gente está sempre aprendendo. Muito legal. Ô, Lu, deixa eu... coitada da Cláudia, eu quero sair da pauta logo na primeira pergunta. Ô, Cláudia, tem uma frase de um cara que é um influenciador da área de finanças. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Eu fui entrevistado por ele pessoalmente, eu achei ele um cara mega inteligente, o Bruno Perini. Ele usa uma frase para Bitcoin, que ele fala assim: a história nem sempre é igual, mas de vez em quando ela rima. E você tocou num assunto muito nervoso de falar que a gente não está aprendendo com a história. O conhecimento científico nada mais é do que você pegar, né, o conhecimento acumulado da evidência. A evidência não é o último artigo, essas coisas. E a gente está gravando esse podcast no mês de março de 2026. A gente está vivendo um momento da polilaminina. E várias vezes eu me perguntei aqui, a gente não está aprendendo nada com a história? Eu falo, cara, tem 6 anos que aconteceu a pandemia. 6 anos atrás, Claudinha, a gente estava fechando as portas da escola. Março de 2020, a gente está 6 anos. Então não é uma história dos anos 50, dos anos 30, do qual nós não participamos. Vivemos, não sentimos na pele. É uma história de... para quem não sabe, em abril de 2020 foi publicado um ensaio clínico não randomizado com 26 pessoas tomando cloroquina. E eu tenho um orgulho danado que eu falei daquele vídeo. Baseado nesse estudo, nós não podemos usar cloroquina. Eu não estou dizendo que cloroquina não funciona. Eu estou dizendo que baseado nesse estudo... Não está na hora de usar cloroquina. Então, assim, eu vou começar... Você falou de história, e a Cláudia é uma boa contadora de história, porque professores são bons contadores de história. Por que a gente volta nos pontos, assim, falar, cara, não é possível. Eu não estou falando do público leigo, Claudinha. Eu estou falando de acadêmico, com doutorado, tá? Porque eu não espero que a dona Maria do Carmo, minha querida mãe, que estudou até a 4ª série do 1º grau, ela entenda isso. Apesar de que eu acho que ela entende. Mas como que acadêmicos estão se entusiasmando com coisas? Professores. Profissionais da saúde. Sei lá, a gente podia começar a bater um papo assim, cara. Eu fico muito preocupado com isso. O que você acha, Cláudia? É só a China, tá? Vou dar uma frase que eu abro uma das aulas que eu dei para vocês, que a saúde, ela precisa ser um bom negócio. Um bom negócio para o paciente ter bons resultados ou entender o que vai acontecer com ele. Para o profissional que atende, que precisa ser bem remunerado para poder estudar e atender mais e melhor. E para o hospital, para a clínica também, porque ninguém vive de prejuízo. Então, quanto melhor o serviço, a gente precisa ter boas condições. Então, a saúde, ela é um bom negócio. Mas quando a gente pensa em bioética, fico pensando assim na história, a gente lida com a moral, né, com a emoção, com a razão, muitas vezes, e as pessoas têm conflitos. Não existe tomada de decisão sem conflito. Então, se a gente está muito envolvido num tema, a gente quer que dê certo. A gente quer que os nossos filhos, por exemplo, deem certo. A gente quer que a nossa pesquisa dê certo. Por isso que é tão difícil a gente partir da pesquisa da hipótese nula, porque a gente quer ver o efeito da intervenção, né? Então, eu fico pensando que para este momento que a gente está vivendo, o público leigo e os pesquisadores querem que dê certo. Então, acho que essa vontade de fazer a coisa certa. Isso Cláudia falando. Mas quando a gente vai para a prática baseada em evidência, a gente precisa dar 2 passos, 3, quantos forem para trás, e entender que se tem placa, tem história, né? E se tem placa, tem história, tem a regra, é justamente para a gente não errar de novo, porque alguém pensou num caminho que vai ser mais certeiro. É que nem o pai e a mãe que dizem, não faça isso que vai dar errado. Mas às vezes o filho vai lá e faz, né? Então, assim, os protocolos, tudo isso foi construído pensando na proteção do sujeito, porque a história nos mostra, eu já vou contar uma historinha aqui, 2, que
aconteceram tais coisas porque a gente pulou etapas, e a gente não pode pular etapas na vida, né? Então, assim, é muito importante, e na pesquisa que tem que ter confiabilidade, reprodutibilidade, né? Pular uma etapa é catastrófico. Então, a gente quer que essa medicação, que a nossa ciência brasileira de universidade pública, que uma mulher está capitaneando dê certo, mas a gente não pode pular etapas. Então, é esse entendimento que eu penso que a gente tem que ter. Por exemplo, quando o maior estudo da bioética, né, que todo mundo já ouviu falar, o estudo Tuskegee, não sei, posso até contar um pouquinho, quando 400, quase 400 homens negros, eles tinham sífilis. E naquele momento, lá em 1932, a gente não tinha a penicilina como o medicamento, né, para tratar sífilis. Então, tinha uma pergunta patrocinada pelo NIH, muito legítima, né, porque se faziam estudos em populações brancas, mas não em negras. Então, assim, a pergunta do estudo Latas, que de inicial era: será que a doença se desenvolve igual em negros que brancos? Porque poderia ter diferenças. Então, vamos acompanhar. Então, a ideia era acompanhar. Como eles eram negros, pobres, lá do Alabama, eles davam auxílio funeral, davam coisas em troca, porque é bem comum nos Estados Unidos as pessoas receberem para participar da pesquisa, que aqui no Brasil, até o momento, não. E daí, pensando nisso, em algum determinado momento da pesquisa, veio a penicilina. E o pesquisador aí errou, porque ele não deu esse passo para trás para dizer, bom, agora chega, a gente já sabe que a penicilina, a sífilis, perdão, mata, a penicilina é o tratamento, e a gente vai fazer tudo isso, ok? Eles foram impedidos, mesmo que saíssem da pesquisa da cidade do Alabama para ir qualquer local dos Estados Unidos para comprar ou receber o tratamento. E isso durou, gente, 40 anos. Essas pesquisas lá no início foram publicadas à luz dos olhos de todo mundo, nos grandes periódicos. Foi patrocinada pelo NIH. E só para a gente ter uma ideia, as pessoas tinham sífilis e muitos, num determinado momento, tinham a chance da cura. O mesmo pesquisador foi para Guatemala, e isso foi descoberto agora em 2010, nos documentos, e ele injetou em trabalhadores, pessoas pobres, até prisioneiros, a sífilis ou a gonorreia, para ver como que a doença se manifestava, e dava placebo para uns e medicação para outros, quando a gente já sabia. Então, assim, daí o Barack Obama, quando isso veio à tona, teve que ligar para o presidente dos Estados Unidos e pedir, da Guatemala, e pedir desculpa. Então, essa fragilidade que a gente tem de não ter grupo controle do uso do placebo, porque tu só pode, e a legislação é bem clara, dar placebo quando a gente não tem nenhum tratamento, dar nada, porque o grupo controle recebe o melhor tratamento. O grupo controle sempre tem que receber o padrão ouro, ou melhor. Então, é maravilhoso a gente entrar numa pesquisa e ser grupo controle. Não é um grupo que está desassistido, é o grupo que tem que receber o tratamento ouro para ver se aquela intervenção, medicamento ou alguma outra intervenção, cirurgia, o que for, é superior ao que a gente tem de melhor. Né? Então, assim, o grupo controle é fundamental. E o placebo, não usar nada, como as pessoas têm estão pensando que não vai usar nada, né? Nesses boatos que a gente ouve, não é não usar nada, a gente vai dar o melhor, porque o controle precisa receber o tratamento ouro para a gente ter um comparativo do que já está na literatura. Então, assim, a gente já errou lá, né? E a gente errou muitas e muitas vezes na ciência, então a gente tem que ter esse cuidado de olhar, e o pesquisador, quando tem alguém que te fala, porque a gente não sabe tudo também, né? Claro que a gente pensa que é expert, mas pode acontecer, somos humanos. Então, a gente tem que olhar para trás e ver o que a gente pode melhorar. Então, não é voltar para trás, é onde tem placa, tem história. Se tem um protocolo que tem que usar, tem que usar. O estudo de um tratamento para câncer, quem é HER positivo, que é uma proteína, né, que antes as mulheres quase todas tinham o pior desfecho quando elas tinham esse subtipo tumoral que respondia a essa proteína. E hoje a gente tem um fármaco e tem um filme que conta toda a história do estudo clínico, né? E daí a paciente de fase 1 não podia estar na fase 2, porque ela já tinha recebido. Só que ela tinha tido benefício. Hoje,
A gente entende que todas aquelas fases, aquele rigor técnico era importante para aprovar eticamente, para dizer, gente, isso funciona, você vai ter esse benefício, você vai ter este efeito adverso. Mas se não, a gente não vai saber nunca. Então, assim, a história, ela é muito clara para a gente não errar de novo, e a gente já fez muitos erros. E os fins não justificam os meios. Não. Tá? Nunca, nunca, nunca. E essa frase é o estudo que a gente pensa dos crimes de guerra. Os estudos que aconteceram com os crimes lá nazistas. Porque muitos estudos em prol da ciência por médicos e tal foram feitos. E, de novo, nada foi escondido. Assim como Tuskegee, toda a sociedade acadêmica, científica, sabia o que estava acontecendo, que aquelas pessoas eram impedidas de trabalhar. Nos crimes nazistas, as pessoas sabiam que estavam produzindo conhecimento, ciência, seja lá o que for, mas com uma fragilidade enorme, com problemas de protocolo, com os participantes obrigados, presos a fazer isso, né? Então, nada deve sair de uma atitude dessas, né? Então, vamos pensar no assunto do momento, a Poli. Será que esse paciente que teve esse acidente ao acaso, né, por esse infortúnio da vida, quer participar disso? Porque ele não está consciente. Quem é que toma a decisão? A família, a esposa? Então pensa bem com quem tu vai casar, porque pode te dar uma roubada. É verdade. Né? Ótimo ponto que eu não tinha pensado, né? Então, assim, os sentimentos não serão dados pela própria pessoa, né? Não, e tu não tem tu pode até fazer uma diretiva antecipada do que tu quer, e é previsto na lei, dizer tudo que tu quer, se tu estiver inconsciente e não puder responder, se tu quer participar de um estudo, se tu não quer, se tu quer que a vida tome seu rumo, né? Qual é a autonomia desse paciente que está numa situação de extrema vulnerabilidade, de incerteza? Ele não tem autonomia para tomada de decisão. A família vai confiar nos profissionais da saúde. E o profissional da saúde confia no quê? Num protocolo que deve ter sido bem feito, com modelos animais, primeiro in vitro, modelos animais, e depois em um grupo em humanos. Não pode sair assim. Então, nem sempre a bioética, a ética, vai acompanhar a tecnologia. E eu posso contar vários casos aqui. Mas, quando ela não acompanha, a gente tem que ter esse bom senso. Alguém tem que ter a lucidez. Quem é a pessoa que vai ter a lucidez? O profissional da saúde. Porque a família está refém. Gente, se meu filho tiver um acidente, como as pessoas estavam falando ali na internet, eu vi os comentários, né? Ah, tu vai querer se tu tem uma chance. Mas será que tem? Será que não é pior? A família quer tudo. O paciente quer tudo. Quem é que vai trazer a lucidez? Alguém treinado, capacitado, estudado, na prática baseada em evidência, quem tem a expertise. E tu não espera nada menos dessa pessoa que ela vai te dar o melhor. Ou vai alertar a família para a tomada de decisão, porque também não tem nenhum problema fazer esse estudo ou qualquer estudo e dizer, olha, vou botar aí, a pessoa pode morrer, ok? Tá ciente que tu pode morrer? Tá ciente que isso vai te trazer um dano? Tô e quero. Ok. Tu tem autonomia sobre o teu corpo, mas a tomada de decisão, ela precisa ser autônoma, e eu preciso ter informação clara, precisa, avaliar risco-benefício, não pode ser tomada na decisão do momento, né? A gente fala dessa deliberação, e o processo de consentir não é na hora. Chega aqui na emergência, vem cá, assina isso aqui, ó, que ele está indo para a cirurgia. Não. É um processo que exige um tempo para te entender essa situação. Ô, Claudinha, eu pensei em duas coisas aqui agora. Eu fiz um vídeo essa semana que eu fui operado, eu fiz uma vasectomia. E o médico que me operou foi um dos caras muito legais. Ele para mim, é um cara que cumpre o rigor ético. Ele falou assim, você já tem mais de 40 anos, você tem 2 filhos, a lei não pede mais que a sua mulher faça o consentimento e tudo. Aí ele falou assim, eu posso te operar amanhã, mas nós vamos te operar daqui a 30 dias. Por quê? Porque eu quero que você pense nesse assunto, que você volte para casa, bote a cabeça no travesseiro, converse com a família ou converse com você mesmo. Aí, Cláudio, aconteceu uma outra coisa, eu adoro essa história.
eu tenho mania de pagar as pessoas antecipado. Então, a Lu e a minha sogra me levaram para fazer vasectomia no hospital. Aí eu fiz o Pix pro cara. Na época não tinha Pix, era TED, era 2, 3 anos atrás. E eu fiz a TED. Quando eu estava, sem brincadeira, já com aquela camisola cirúrgica, deitado na maca, ele virou para mim e falou assim: Léo, reversão de vasectomia não é do jeito que as pessoas falam. A taxa de sucesso é ínfima. Eu vi que você já me pagou, mas se você quiser desistir, é só levantar da maca, eu te devolvo o dinheiro e você vai embora. E aí, a anestesista que estava no local, ela refez o questionário inteiro que eu respondi há 30 dias atrás. E eu achei muito foda aquilo tudo. Sabe, vai passando um filme na sua cabeça e aí ela botou os riscos, os benefícios, o custo. Tipo, se você divorciar amanhã e casar com outra pessoa, será que ela não vai querer ter filho? Sabe? E isso para mim foi muito foda. Então, assim, como a minha decisão estava muito clara na minha cabeça, eu não tinha nenhuma dúvida na hora de fazer isso. Foi uma decisão muito tranquila para nós. Mas ele me deu prazo. Eu vou contar uma outra coisa antes de dar a palavra. A Lu vai saber. Eu trabalho com dor lombar, gente. O professor Chris Meyer, que é o grande mentor da minha vida, quantas vezes nós já falamos dele, né, Lu? Ele falava assim, todo episódio, ele falava assim: convide o paciente para participar, colete dê o termo de consentimento para ele assinar, colete a linha de base e nunca randomize no mesmo dia. Mesmo que ele queira, manda ele voltar para casa e marcar daqui a 7 dias para ele voltar. Gente, nós estamos falando de um ensaio clínico de exercício para dor lombar. Falei, por quê? Ele falou assim, porque ele vai ter a oportunidade de desistir do estudo. Pesquisa não é lugar para gente ansiosa. Pesquisa não é lugar para gente emocionada. Pesquisa não é lugar de certeza. E aí eu dei esses 2 exemplos, Cláudia, para ilustrar os seus, que foram muito melhores do que os meus, de situações clínicas, situações de pesquisa, em que o paciente vai poder voltar para casa. Ele vai poder ler o que a gente entregou na mão dele. E eu aprendi até assim, o meu orientador falava, o ensaio clínico é o número de envelopes abertos, não é o número de termos de consentimento assinados. Eu aprendi isso também. Falou, às vezes, vários vão assinar o termo de consentimento e eles não vão aparecer para fazer o primeiro tratamento porque eles mudaram de ideia. E, aliás, eles podem mudar de ideia em qualquer momento durante o estudo, né? Mas de novo, eu usei esse pano de fundo para dar mais ilustrações de como que eu falo decisão. Você usou uma frase numa aula sua, Cláudia, que é assim, ó, a decisão compartilhada, ela só é justa se todas as informações possíveis e imaginárias foram colocadas na mesa. Senão, não é decisão compartilhada, é uma decisão quase que indutiva. E você botou uns pontos aí muito interessantes, por favor. E só complementando, você falou de indutiva, a gente sabe, eu queria dar vontade de até ver as pessoas aqui na frente, pedir para levantar a mão, assim, quantos de nós, quando a gente está em frente a um profissional da saúde, ele nos oferta um tratamento, a gente questiona, a gente tem coragem de falar assim, não, esse eu não quero, esse eu duvido, esse ou não acredito, ou não gostaria, teria outra opção, porque muitas vezes a gente dá a voz do profissional como a entidade do saber. E ele que está cuidando da minha saúde, eu deveria acreditar. Então, assim, nós, como pacientes, a gente poucas vezes questionamos, ou mesmo quando queremos questionar, a gente não tem tanta liberdade assim, ou coragem, posso dizer assim, de questionar. Então, imagina no momento, talvez, de tomada de decisão para se envolver em pesquisa, ou até para receber tratamento. Que eu falo isso assim, que quantos de nós, eu brinco assim, já teve sentado em situações assim, eu vim para um procedimento e na hora o médico ofereceu algo a mais, e esse a mais eu não queria, e na hora eu te faz, não é esse não. Faz só o que eu quero e a gente vai para casa frustrado, constrangido, arrependido, por não ter tido coragem de falar, porque foi imposto, não imposto. Foi apresentado, a gente foi constrangido de falar e questionar e pensar e aí recebeu. E quando a gente pensa em tabus, né? Se o objetivo central às vezes não é explorado, que a gente tem vergonha, porque a gente está diante de alguém que tem uma autoridade, porque é a pessoa estudiosa da área, né? Pense em temas sensíveis quanto tabu, sexualidade, né? Como é que tu aborda numa consulta de 15 minutos a tua vida sexual, se tu tá bem, porque isso nos completa, né? Ou se tu tem uma dúvida mais específica que foge um pouquinho, questões de óbito, né? Vocês já trouxeram aqui temas de terminalidade, mas quando é que a gente bota um paciente em paliativo? Tem um protocolo?
tu tá refém do olhar de quem te atende para dizer, tu vai para o paliativo, porque a gente não vai dizer eu preciso de paliativo, né? E paliativo aqui no Brasil tem aquela ideia junta da terminalidade. Então, como é que a gente discute isso nas primeiras consultas com o profissional, né? E temas que o Léo falou, a vasectomia não é fácil, mas ela pode ser reversível. Se tu tiver muito dinheiro, tu pode até fazer um processo de fertilização, alguma coisa assim. Mas pense em cirurgias que muitas vezes, ou procedimentos de terminalidade que são irreversíveis, ou decisões que tu toma, né? No Brasil, na década de 70, até vi uma palestra do estudioso esses tempos atrás, as cirurgias de troca de sexo eram proibidas. Lembra que as pessoas iam fazer turismo, entre aspas, para fazer no exterior essas cirurgias, porque que era proibido. Por quê? Como é que a gente vai mutilar alguém que não tem uma CID, que quer tirar um órgão, uma mama, um pênis, seja lá o que for, né, nesse processo de se reconhecer, né? Daí a gente pensa assim, se ela se arrepender, vai processar o profissional? Não tem reversão algumas, né? E a gente sabe de alguns estudos mais atuais, devido ao aumento das cirurgias, que muita gente operou e se arrependeu. Será que foi feito? E daí as pessoas questionam, tem que ficar 2 anos numa equipe multidisciplinar para ver, com terapia, para ver se tem certeza do que quer. Sim, porque é irreversível isso, né? Então, assim, a cautela é importante, não só nos tratamentos, mas na pesquisa. Claudinha, né? Eu acho que ainda na pesquisa a gente tem que ser mais cauteloso ainda. É engraçado, assim, por exemplo, quando eu vejo pessoas que se comunicam, tem pesquisadores que não sabem se comunicar bem. A Cláudia se comunica super bem. Eu acho que eu me comunico bem, a Lu comunica bem. Mas eu aprendi um negócio em pesquisa, que pesquisa em andamento, você não deveria ficar falando muito sobre ela. Entendeu? O máximo que você pode fazer é propaganda para recrutar paciente. Resultados preliminares são resultados preliminares, ele não precisa sair do laboratório. Mas eu aprendi isso de novo, tá? Professor Cruz Maia, obrigado por isso. Ele fala, nem congresso, ele falava assim, não, você não vai mandar resultado preliminar para congresso, porque isso pode ter repercussões dentro do estudo que está em andamento. A equipe de pesquisa ela tem que ser blindada. As pessoas têm que falar pouco. Ela falou, eu estou conduzindo um estudo que pode revolucionar a humanidade. Ótimo, acabou. Você pode me dar detalhes do estudo? O projeto está publicado, está lá no comitê de ética, ali é o máximo que você pode ir. Como é que está indo os resultados? Nós não podemos afirmar, porque o resultado em andamento é resultado em andamento. Cara. Mas quer ver, eticamente a gente nunca sabe, pensando nesse microambiente de laboratório, para onde isso nos leva. Porque às vezes estou fazendo uma pesquisa, vou contar uma das células HeLa. Vocês conhecem as células HeLa? Não? Não. As células HeLa é o maior avanço na ciência, gente. Se a gente tem vacina da poliomielite, vacina Covid, tratamento HIV, tratamento de câncer, foi por conta das células HeLa. Mas quem é a HeLa? Então, as células HeLa... eu ia separar os livros aqui para trazer de dica. Então, A Vida Imortal de Henrietta Lacks é a HeLa, Henrietta Lacks. O que acontecia? E daí eu acho que, trazendo isso que tu traz, Léo, os bastidores. Tinha o pesquisador, ele tentava, olha a ideia dele de pesquisa, pegar células do corpo humano, testar em laboratório antes de dar os tratamentos para as pessoas, que hoje a gente conhece como estudos in vitro. Mas todas as culturas morriam, as células morriam. E ele pegava e pedia para os residentes no Hospital John Hopkins pegar células das mulheres que iam lá, sem consentimento, sem dizer para quê, porque ele nem sabia se ia dar certo, porque todas morriam no laboratório. Até que chegou a Henrietta, uma mulher de 31 anos, com vários filhos, e ela tinha uma dor abdominal muito, muito grande, né? Que daí se descobriu nessa gestação que ela tinha um câncer do colo do útero. Só que ela era uma mulher negra, que entrava pelo outro lado do hospital, né? Porque tinha a questão da segregação racial, então as pessoas eram atendidas, mas entradas diferentes. E ele pediu para o residente, vai lá e coleta. Ele coletou essas células do câncer do colo do útero, que hoje a gente tem a vacina do HPV, que salva vidas, uma vacina para câncer. E deu certo, as células se tornaram imortais. A pergunta é, Henrietta morreu, não soube o que aconteceu, a indústria ficou trilionária, as pessoas vendem essas células, a família... Usem as células.
partir da A partir da célula mãe. Eu acho que eu lembrei dessa A família não tem recurso de saúde até hoje. Gente, isso aconteceu em 51. Já se sabia que tinha que ter, já tinha código de Nuremberg, que é de 47, né? De ter consentimento, de ter tudo isso. O prontuário dela caiu na rede, então sigilo. O DNA da família dela e da família foi aberto numa publicação. Aos olhos de todo mundo vende essas células. Gente, não existe estudo que não use essas células. E eticamente é certo? Aí, assim, a gente sabe da Henrietta que deu certo, mas quanta gente, pessoas foram usadas, tentei e não deu certo, a gente nunca sabe disso. Se os estudos que dão negativo, a gente já quase não vê as publicações, imagina aqueles que a gente tenta e não dá nada, nem tentar publicar. Então, tem um mundo obscuro na ciência que quem está nos bastidores vê que é feito pesquisa, pegam materiais das pessoas, informações das pessoas, né? E que anos depois é revelado. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, em 2023, recentemente, 3 anos atrás, a Thermo Fisher, que é aquela que faz muitos meios de cultura e ganha bilhões, fez um acordo com a família agora. E esse livro que eu falei, A Vida Imortal de Henrietta Lacks, a autora, que é uma bióloga, a Rebeca, X% da venda do livro vai para uma fundação de apoio à família. Né? Então, porque assim, eles têm vários problemas genéticos, até de cognitivo para entender. Eles achavam que a mãe, quando diziam que as células eram imortais, que a mãe estava viva, que tinha um pedaço da mãe, porque eles não conseguiam entender. Até que ela leva eles lá no laboratório e mostra, porque era objeto de estudo. E essa pesquisadora disse assim, mas quem foi? Quem é células Hila? Quem é Hila? Ah, Henrietta. Vou ver o que aconteceu com essa família. E daí ela desvenda essa história, e é uma história muito triste, porque tanto progresso, a gente sabe, gente, o número de cromossomos por conta dessas células, porque nem número de cromossomos a gente sabia das células humanas. E ela vai desvendando e vai trazendo, e é muito ruim, porque essas células também foram usadas por mal. Porque são células tumorais, do tumor do câncer do colo do útero, do HPV 16-18, né, que é bem oncogênico, e tinha residente, por conta de preceptor, que injetava as células, porque não se sabia o que acontecia com essas células, em pessoas, no hospital, sem consentimento, para ver se desenvolviam câncer. Pasmem, as pessoas desenvolveram câncer. Então, eram pessoas que estavam acamadas, inconscientes no hospital, e alguém foi lá e deu uma injeção com as células para ver se desenvolvia câncer. Então, hoje a gente tem respostas, mas feitas de uma maneira que os fins não justificam os meios, nunca. E à luz de quem? De grandes locais, né? De hospital grande, de pesquisador grande, e que foi publicado, e que a gente usa esses dados. Então, quando a gente está nesse microcosmos da ciência, que a gente vê assim, ah, tá, é só um cultivo em laboratório, só me dá uma raspadinha ali do teu colo do útero, né? Por isso que a pesquisa tem que começar certa, com registro, com comitê de ética, com isso, com aquilo, fazer as etapas, porque a gente pode estar diante de um novo caminho, né? E daí é ético ou não usar? Como usar? Como beneficiar as pessoas que participaram? Né? Tem agora a questão do momento é a lei que está tramitando, se a gente pode cobrar de doadores. Porque o plasma humano é feito medicação, a gente consome medicamento. Mas quem é que fornece o medicamento? Quem é que ganha? Né? Por exemplo, hoje os Estados Unidos, 70% dos imunobiológicos, por exemplo, para tratamento de hemofílicos, precisa do componente do plasma. Lá as pessoas vendem um pedaço do seu corpo, que é o sangue, o plasma, e vende para a indústria que faz medicação. Que quem é que se beneficia? Talvez quem consuma esses remédios nem saiba que isso saiu do corpo de alguém, que alguém ganhou, ou que alguém é muito pobre, gente, e que está vendendo. Como que a gente protege os vulneráveis? Eu acho que essa é a pergunta da bioética.
Eu ia falar, você falar para que define o que é bioética para a galera. O que é bioética? Porque antes de falar da bioética, a gente precisa entender que muita coisa é tecnicamente possível. Mas será que é eticamente aceitável? Aí que entra o conceito da bioética. Né? Bio, que é o estudo da vida de todas as suas formas, e a gente pode pensar em meio ambiente, pessoas, animais. Até células, né? Células, que eu dei um exemplo, e o estudo para a vida das pessoas, né? Como que eticamente a gente regula isso? Porque ela tem que andar junto. Qual que é a diferença de eu seguir um protocolo de um experimento nazista? Seguir todos os passos da ciência. Mas isso era ético? Não, então a gente não deve fazer. Uhum. Esse pesquisador chinês aí que editou em 2018 as gêmeas, né? A Nana e a Lula, a Lulu. Ele fez edição genômica pela técnica de CRISPR. CRISPR é uma tesoura que a gente edita o DNA. Só que ele editou não as células do indivíduo que ele pode consentir. Ele editou células germinativas, ou seja, que essa modificação vai implicar em futuras gerações. Na característica hereditária, a pergunta é: será que essas crianças queriam isso como indivíduos? Será que elas querem passar esse gene? Será que, enquanto sociedade, a gente pode manipular genes que vão interferir numa característica hereditária? Ecologia. Será que a gente pode silenciar genes de mosquito para não reproduzir malária e dengue? Eticamente, a gente pode manipular um ecossistema ecológico que está aí há milhões de anos? É ético? Qual a implicação disso para as futuras gerações? Quem defende esse sujeito? Então, a bioética vem para pensar, trazer a reflexão, não é para impedir. A bioética não é para ser um empecilho, é para dar a questão moral, porque bioética tem a ver com a moral, com os costumes de um tempo e de uma geração. Exemplo, a Lu deu aula de anatomia, que eu sei, né, Lu? Que tu já comentou. Antigamente, as pessoas eram presas por estudar anatomia, porque elas iam no cemitério, roubavam os cadáveres para estudar. E à luz daquela sociedade, naquele tempo, isso não era ético. Isso não era aceitável. E muita coisa evoluiu com o estudo da anatomia. Hoje, a gente tem cadáver dentro de qualquer universidade da área da saúde. Então, o que é ético, o que não é, varia do tempo, da sociedade e do olhar. Né? Para aqueles pesquisadores que pegaram as células da Henrietta, era ético. Eles tinham um objetivo maior. Eles queriam fazer estudos de gravidade para ver como é que as células iam se comportar antes do homem ir para a Lua. A NASA usa essas células. A gente queria estudar pólio, a gente quer estudar quimioterápico. Olha só, imagina que eu posso estudar em laboratório o efeito na célula de um quimioterápico antes de eu dar para a Lua e ela ter um monte de efeito colateral. Então, a beleza disso, mas como que foi feito? É essa a reflexão. O como, sabe? E como que ficaram essas pessoas que cederam o corpo, o plasma para o estudo, né? Transplante, barriga de aluguel. Pensa as implicações de uma barriga de aluguel ética, né? Eu desisto no meio, eu posso desistir? Se eu estou num país que é permitido o aborto, não quero isso. Isso não é para mim, eu posso abortar? Meu corpo, minhas regras, ou eu tenho um contrato com alguém? Quem protege essa criança que está em formação? Então, assim, é para trazer a reflexão. Até onde a gente pode ir? A gente sabe que clonagem é possível, a gente clona gado, clona um monte de outros mamíferos. A gente pode clonar humanos? É possível? É, tecnicamente. Será que já tem algum humano clonado? Eu não vi nada publicado, mas essa edição genômica nas gêmeas lá em 2018, que o pesquisador está preso, ele já editou. Pode ser que tenha feito clonagem. Quando é que a gente vai saber isso? Num outro tempo. Então, assim, quem faz essas reflexões se o pesquisador não fizer? Né? Como o Léo disse, a gente tem que ter cautela. Né? A ciência tem que ser um bom negócio, mas para todo mundo, não só o pesquisador querer ser o resultado final.
né? Não só o hospital querer lucrar com tratamentos. Até onde a gente vai, né? Que é a questão da distanásia com a vida de alguém, né? Porque cada dia de UTI, gente, é uma grana. Quem paga isso? A gente pode dizer desliga agora, não diz, porque depois que tu colocar um respirador no paciente, tu não pode tirar. Né? Então, assim, até onde que vai tratamento fútil, ou até onde que alguém pode nos ajudar? A gente tem profissionais que ajudam a gente a nascer. Tem agora as equipes que podem, né, cuidado paliativo ajudar na morte. E esse meio do caminho está onde da nossa autonomia, né? Quem sabe, né? Acho que a maior evidência, vocês que falam das evidências que eu falo na minha aula é qual é uma evidência irrefutável, a única, que todos vamos morrer. Não existe uma evidência até hoje que destruiu isso. Então, todos nós vamos morrer. Morrer de quê? Como? Como é que vai ser isso? A gente não fala nisso, né? A gente tem tabus e quando a gente fala das evidências, se vocês trazem estudos que o Léo fala, isso aqui tem spin, isso aqui é não sei o quê, né? Agora estão falando da pesquisadora, estão dizendo, é porque é uma mulher. Então, temas que abordam moral, tabus, é muito difícil. Se a gente falar de racismo, gente, tem um estudo que todo mundo fala, que até foi feito no Brasil, que mulheres gestantes, ai meu Deus, espero que não cortem isso e não dê hater para vocês, mas que gestantes recebem menos anestésico, mulheres negras, do que mulheres brancas. Isso está no resumo. Quem escreve esse estudo, que eu me lembro, são pessoas que não é um médico, não é alguém da saúde. No estudo, quando a gente lê a LPPI lá, que eu amo a LPPI de vocês, o curso, diz que todas as pacientes receberam a dosagem recomendada pelo Ministério da Saúde de anestésico. Todas, tá ali. Ninguém recebeu a menos. Mas eles fazem uma análise estatística ali. Claro, eles pegaram mais... Tantas mulheres fizeram parto, tantas eram negras, que eram do SUS, fizeram mais parto normal. Mulheres brancas, às vezes, vão mais no privado, tem mais cesárea. No tiro grosso, mulheres negras receberam menos anestésico. Mas a gente sabe que está totalmente errada essa análise. Totalmente errado. Como é que a gente vai dizer? Como que a gente vai dizer? Vai dizer assim, mas é porque tu é insensível à causa, mas porque, né? Não tem a ver. Eu sei que há uma discriminação, eu sei que a cor discrimina, mas a classe social é o que mais discrimina, não é a cor também. Mas o primeiro fator é a classe social, porque para quem tem dinheiro, gente, as coisas acontecem. E acontecem para quem tem dinheiro e instrução é a judicialização também. É ético a gente prescrever tratamentos caríssimos que o sistema não tem como atender em prol do coletivo e não do individual, mas eu tenho autonomia, eu tenho direito de receber aquela medicação cara. Tem. Vai te dar mais 3 meses de vida. A pergunta é, o sistema pode, deve? Quanto que vale a tua vida? Não sei se é a minha, eu quero. Né? Então, assim, a bioética vai estar sempre trazendo esse olhar coletivo, individual, autonomia, relação risco-benefício. Esses são os princípios do consentir, da autonomia, que vem lá desde o Código de Nuremberg, né? Aí depois a gente tem a Declaração de Helsinki, né? Que tem a ver com toda a comunidade médica, relatório de Belmont, que traz os 4 princípios da autonomia, beneficência, não maleficência e justiça. Nenhum princípio da bioética é superior ao outro. Não é porque eu vou te trazer o bem que isso é superior ao risco que eu posso correr ou tirar a minha autonomia. Os princípios, gente, da bioética, que são esses 4, eles são balizadores. Eles balizam para a gente avaliar tudo. Bota tudo no mesmo saco e avalia. Deu autonomia? Tem mais benefício que risco? Ou, mesmo que tenha risco, eu estou disposto a... Se eu fui bem orientado, posso, tá? É a minha autonomia. Mas isso é justo? É a gente que tem que julgar. Quem é que julga o que é justo? E o justo prevê essa proteção do sujeito, né? Eu te ouvindo falar, eu sempre penso na atuação até profissional. A gente está falando muito de pesquisa e pensando no profissional da saúde que prescreve. E esses conceitos, eles entram também na prescrição. E se é ético prescrever algo ou não. E toda vez que eu te vejo falar, que eu adoro suas falas, Cláudia,
a gente só consegue ser 100%, não sei se essa palavra, me corrige, por favor, 100% ético quando a gente tem informação adequada para que a gente consiga julgar esses 4 pilares que você falou. Porque se a gente não tem um conhecimento mínimo, pelo menos para jogar benefício e risco, né, e todos os aspectos que você falou, fica difícil uma tomada de decisão não tão adequada, concorda? Eu acho que 100% a gente nunca vai ser, porque a gente tem os nossos conflitos internos. Os nossos eu imaginei que você ia falar isso, mas eu não consigo falar outra palavra. Mas assim, para aquele momento, para aquele tempo, com a informação que a gente tem, que a gente acha que é suficiente, a gente tende a tomar uma decisão. Mas não que a gente não vai mudar. Não que se mudar, se vier um outro tratamento, uma outra coisa, a gente pode querer mudar. E mudar faz parte, né? Eu acho que a ciência muda, ela é orgânica, né? E os conceitos do que é ético na nossa sociedade pode ser que numa outra não seja. Então, para aqueles valores que tu tem para o momento, eu acho que muitas vezes tu faz a tomada de decisão, porque a gente toma decisões todo dia quando acorda, se eu vou tomar um chimarrão ou não, né? Mas se isso vai mudar, eu acho que com certeza. Quanto a gente não muda, né? Vocês começaram no início do podcast, a gente fazia pergunta, agora a gente deixa mais só. Gente, a gente tem que melhorar, senão a gente não vai evoluir quanto sociedade, né? E então acho que é isso. A gente toma a nossa deliberação moral e ética com base na temporalidade do que a gente sabe. Mas não quer dizer que não vá alternar. E às vezes a gente usa redução de danos também. A gente sabe que não é certo, que não é correto, mas para o que se tem no momento é uma redução de danos. Né? Então, álcool, que é um tema que vocês falam, e eu mudei muito a minha vida depois do podcast que vocês trouxeram o tema álcool, né? 100% minha vida depois do Vitor. Nossa, é a outra Cláudia. Ainda não consegui parar totalmente, porque eu gosto, né, de beber com a minha moderação, que é vozes da minha cabeça o que eu tenho. Mas eu acho assim, bom, então se eu vou beber, eu vou tentar bem pouquinho, dentro da minha casa, não vou dirigir, vou fazer a redução de danos, vou tomar água, vou comer. Isso. Então, eu acho que é trazer o bom senso que as pessoas acham que tem e nem todo mundo tem, né? Ô Lu e Cláudia, deixa eu falar uma coisa aqui. A Cláudia, foi legal que ela levou para esse tema. Eu vou insistir aqui no mundo da pesquisa ainda, mas eu vou levar para os clínicos também. Quase todo ano, por razões diferentes, eu tenho que recorrer à Convenção de Helsinki. Para quem não sabe, ela é um documento balizador de todos os comitês de ética em pesquisa do planeta Terra. Dos países são signatários dessa convenção. Ela é pequena, ela é extremamente simples, ela é extremamente clara e ela é desconhecida pela maioria dos pesquisadores, ao meu ver. Isso me deixa muito irritado, Cláudia. O cara vai lá, faz mestrado, faz doutorado, e fala, não, esse cara nunca fez. Não, ele fez. Ele não aprovou em comitê de ética, ele usou regras que estão lá. Claro que o comitê de ética pode falar, cara, você esqueceu disso aqui, arruma aqui, né? É isso. Eu fico muito maluco, cara, quando alguém fala, não, placebo não pode. Os caras no grupo controle antiético. Eu falo, caralho, vocês não estão lendo, vocês nunca pararam um dia na sua vida, saiu daquele bloco, se eu abrir um documento público. Se tu colocar teu projeto no comitê de ética, lá no final da plataforma Brasil, vai dizer, declaro que sigo a... Declaro, todo mundo bota aceito, né? Mas tá escrito ali a declaração de Helsinki. E a última, e ela foi feita em 64, tá? E ela foi atualizada, teve uma atualização até no Brasil, em Fortaleza, mas a última atualização dela é da Finlândia, do ano de 2024. E uma das coisas que eles bateram, especialmente nessa última de 2024, é que, além de tudo, né, porque sempre se acrescenta, né, é a importância do grupo controle e que os estudos tenham rigor científico. Que não se faça estudo sem rigor científico. Né? E daí a gente está aí vendo o que está vendo aqui no Brasil, né? Posso então, assim, uma coisinha, Claudinha, que eu vi? Quando eu cheguei no Brasil, em 2010, eu tive que quase que bater no Comitê de Ética Brasileiro, que eles falaram que não precisava de registro de ensaio clínico, porque já tinha a plataforma Brasil. Aí eu peguei a Convenção de Helsinki e falei, olha aqui, ó, no item, são coisas diferentes. Aí na hora que eu mostrei, todo mundo falou assim, agora eu entendi o que é. Eu falei assim, eu só queria que vocês mandassem um e-mail para todos os pesquisadores dessa instituição e falassem assim, se você for fazer esse tipo de estudo, tem um passinho a mais que te leva 15 minutos para fazer, que você não pode começar esse bendito
antes de fazer o registro público do ensaio clínico. Nós estamos em 2026. Esse caso da polilaminina é um estudo de braço único, que é um ensaio clínico, com registro retrospectivo. Então, assim, quer dizer, não é novo, Cláudia. Não é novo. Eu vou bater no pesquisador aqui, não é novo. Tem hora que eu falo assim, tem hora que a gente fala assim, a gente comete transgressões éticas como profissionais de saúde, porque a gente nunca leu aquela porra daquele livrinho que o CREFITO, que o CRM, CFM, CFB, sei lá, CBF, o que você quiser do C, que ninguém lê aquilo. E a gente precisa ler. A gente precisa ler. Olha só, Claudinha, porque nós todos aqui somos professores da pós-graduação brasileira. Eu vou fazer uma homenagem ao Dirceu Costa. Ele é um cara da CAPES brasileiro. E ele falava assim, a cada 6 meses você imprime as regras, o documento diário da pós-graduação, e bota na mesa de cada professor e manda ele ler tudo de novo. Entendeu? É como se você fosse jogar tênis e você não sabe as regras do jogo, ou começa a sacar do lado direito ou esquerdo. Todo tenista deveria saber que você sai sacando do lado direito. Agora, se for jogador de beach tênis, não tem lado, você pode sacar do lado que você quiser. Mas assim, cara, tem uma regra. Eu, quando eu vou brincar de beach tênis com meus amigos, eu naturalmente, se eu for o primeiro a sacar, eu vou pro lado direito. Cara, por que você foi pra ele? Não pode sacar de qualquer jeito, porque eu não sei a regra. E assim, eu tô achando que tem muita gente jogando o jogo sem saber a regra. Eu não tô falando do discurso moral, não. Eu tô falando que a galera tá jogando futebol e não sabe que o futebol tem 2 tempos de 45 minutos. Isso é muito grave. Léo, tu tocou num tema sensível e que quem não participa não sabe. Então, assim, vamos dar nome aos bois, como a gente diz. Vamos lá. No Brasil, até recentemente, e digo muito recentemente, a gente tinha a lei Arouca, que é a lei que regulamenta a pesquisa em animais, que acho que ela é de 2008, se não me falha a memória, tá? Não estou afirmando essa data. E ele diz que se tu fizer a pesquisa, uso em sala de aula para o ensino, ou qualquer coisa que gere maus tratos em animais, tu pode ser preso, tá? Pensando em pesquisa para animais. Para humanos, não tem nada. Nada. Não tem lei. A gente tem regulamentação. Até pouco tempo atrás, porque a lei veio agora, do ano passado para cá. Então, assim, no Brasil, essa questão dos comitês de ética começa em 96, quando o resto do mundo todo já estava há anos-luz, tá? E daí, pensando nisso que tu falou dos documentos, que isso é velho, a gente vem lá desde o Código de Nuremberg, a Declaração de Helsinki, todas, e daí a gente tem o primeiro comitê de ética, assim, mais, não sei se é o primeiro, mas a gente fala de um marco na bioética, que é o comitê dentro do hospital, né, que ia avaliar um tratamento. E isso aconteceu em 64, que era quando a gente tinha tecnologia, começou as primeiras máquinas para hemodiálise, e não tinha, quando as pessoas não fazem hemodiálise, elas morrem, né, porque não tinha o autotransplante. Então, pensa, quem vai dizer quem vai para uma máquina de hemodiálise? Aí eles montaram esse comitê, que é a God Commission, né, um comitê de Deus, porque dizia quem vivia e quem morria, porque tinha X máquinas e muito mais pessoas, então a gente tinha mais demanda. E daí eles montaram um comitê multidisciplinar, que tinha até a dona de casa, os profissionais, médicos, religiosos, etc. E eles avaliavam o mérito social, que daí já começam os problemas, de quem iria para a máquina, porque assim, eu vou ter que escolher. Eu escolho quem? Para este momento, foi avaliado o mérito social. Né? Se a pessoa tinha filho, tinha emprego, era formado, quanto ela daria à sociedade se ela morresse. Então, esse foi o primeiro comitê hospitalar. De lá para cá, isso é 64, 60 e pouco, muita coisa nova veio. E daí, em 96, só o Brasil teve seus primeiros comitês de ética, que eram no papel, que a gente fazia tudo no papel e mandava. Nossa, 96 é muito recente, né? Eu não tinha essa noção, não. 96. E o primeiro comitê foi até aqui do Hospital de Clínicas, e tem um grande professor, né, como tu falou, que eu falo de bioética, o professor Goldin, ele é a maior referência no país de bioética. Então, é assim, ó, todo mundo da bioética faz assim, para o professor, foi meu professor, hoje ele dá aula na PUC aqui. E ele é uma das pessoas da memória viva, né, e o Hospital de Clínicas foi o primeiro comitê do país.
De lá para cá, 96, foi até 2012, quando entrou a Plataforma Brasil, porque é a 466/12, que é a que estava em vigor e que agora a gente está passando pela transformação. Então, a gente ainda está na 466 e a 510, que é de humanos, mas a gente está entrando na lei, porque agora tem uma lei. E a lei vai mudar muito, muda todo o papel dos comitês e etc. E daí, pensando nisso que tu trouxe, assim, o comitê, gente, lá dentro, necessariamente não tem pesquisadores. Então, como que tu quer que a pessoa avalie isso? Pode ser um pesquisador? Pode. Mas pode ser um pesquisador sem demérito nenhum, gente, da área da linguística, das humanas, porque tem muita pesquisa também nessa área. Quem disse que esse estudo que foi entregue para um relator, porque a secretária do comitê, ela recebe na plataforma estudo tal, um título, e ela encaminha para um relator. E pode ser o usuário, porque na regra do comitê de ética tem um representante da sociedade civil, que pode ser até a pessoa que trabalha no meu prédio, sem demérito nenhum, porque ele vai ter o olhar de um usuário. E os múltiplos olhares vão compor esse comitê. Claro que tem o relator, e claro que isso vai passar por uma reunião de colegiado, e claro que a gente tem esse olhar de proteção do sujeito. Então, a gente vê se todos os riscos e benefícios, está dito ali. Se disser no risco, olha, você pode morrer, você pode ficar tetraplégico. Se no termo de consentimento também diz isso, está escrito isso. Pessoa quer fazer parte disso, tá tudo bem, obrigada. Né? Claro que eu, Cláudia, enquanto membro de um comitê, entendo que eu tenho que ter um olhar metodológico, porque para que eu vou recrutar pessoas se isso não vai ter uma validação, se isso não vai ter um... Eu olho, mas pode ser que o outro colega não olhe. Pode ser que na reunião eu não tenha ido e não faça as perguntas para o colegiado. Então, assim, essa questão que fica... Falhas pode acontecer. Que passou no comitê de ética, ok, mas o comitê vai olhar o olhar do participante. É o principal olhar nosso, é servir no meio de campo. E o nosso comitê, ele é diverso. Gente, tem religiosos, tem advogados, tem farmacêuticos, tem... Qualquer profissional, qualquer pessoa da sociedade, porque é um trabalho voluntário. Então é isso. E daí, olha só como a lei é ruim agora. Eu, para fazer pesquisa agora no país, e qualquer pesquisador, a gente abre um olho, porque agora a gente tem implicação civil jurídica, porque agora virou lei. E a gente vai ser responsabilizado enquanto pesquisador por qualquer coisa que ocorra com o sujeito da pesquisa. Não adianta dizer que estava no termo de consentimento. Então, fiquem atentos a essa mudança da legislação. Tá? Tem muita coisa que mudou na legislação, a gente pode conversar, não sei, no nosso tempo aqui, tá? Inclusive segmento, porque na 466 dizia o sujeito da pesquisa, quando ele entra e ele tem benefício, né? Se o médico dele achar que ele tem que continuar, ele vai continuar recebendo a medicação, o tratamento, até isso não fazer mais sentido para ele, ou até ele não precisar mais. Então, tem medicações que é uso ad eterno e que a indústria tem que bancar. Isso ocorre no Brasil, porque se entende pela 466 que se tu serve como participante para validar a medicação, então tu tem que ter o benefício de ganhar ela. Faz todo sentido. Todo sentido. Agora, isso nos Estados Unidos não é assim. Por exemplo, no estudo, e isso é para qualquer estudo, as pessoas vão lá e recebem para fazer pesquisa. Tá? Elas ganham dinheiro. Então, por exemplo, quando se estudou o medicamento HIV, tu fazia tratamento, aprovou, no outro dia tu não tem mais acesso, tu vai lá e compra, porque lá não tem isso. Então, todo mundo do dia para a noite ficou sem tratamento, um tratamento que é essencial para a vida. Então, depende da legislação e da ética de cada país, entende isso, tá? Então, assim, a gente está mudando, tem agora os CEPs acreditados e eles têm um prazo para devolver o projeto. Gente, é trabalho voluntário. Se tu receber 10 projetos, Léo, fazer parte, tu acha que tu consegue dar conta, ler mais ou menos 200 documentos?
E julgar metodologicamente cada um, checar a literatura, se já tem, se é ético, se não é, se está repetindo, se não é, se é desperdício. E foi no modelo animal, porque, por exemplo, a gente sabe que o ideal, o mundo certinho da pesquisa, na brochura que vai para a gente ler o projeto, eles têm que mostrar que foi feito em modelos cultivo celular in vitro, modelos computacionais, a bioinformática, modelos animais vertebrados, não vertebrados, por exemplo, zebrafish, mosca, drosófila, N modelos, até chegar em modelos animais mamíferos, para pesquisa ir para humanos. Então, esse ritual, e tudo isso tem que ter sido publicado, precisa ser seguido antes de fase 1. Por isso que no nosso país é raríssimo a gente ter fase 1. Por quê? Porque tu tem que ter todas essas etapas. Lembra? Onde tem placa, tem história. Então, para a gente liberar, tem que olhar tudo isso. Vocês, eu me lembro que um tempo atrás, até você já falou, recomendou aquele filme O Cirurgião do Mal. Lembra? O que acontece? É um cara que fazia transplante de traqueia, gente, à luz de todo mundo. Quem questiona que ele está fazendo uma cirurgia usando um modelo em 3D produzido? Quem viu que se usou em animais? Se estava... Gente, ele estava fazendo aonde? Escondido? Em Estocolmo, né? Num país de terceiro mundo que ninguém sabe? Negativo. Ele fazia nos maiores hospitais, à luz das câmeras de TV. E ninguém questionava a autoridade que não tinha estudos anteriores. Assim como esta nossa pesquisadora fez a pesquisa dentro de grandes hospitais, porque envolvia enfermagem, internação, anestesia, cirurgião. Ninguém questionou como é que isso se deu em modelos animais. Ninguém questionou as outras fases, se isso era aprovado, porque é uma tecnologia nova. Então, todas essas coisas passadas de estudo que nos chocam, elas não foram escondidas, gente. O pesquisador não escondeu seus interesses. Ô, Claudinha, te ouvindo, na hora que você fala assim, não foi questionado, né? Não foi feito no escuro, escondido. E aí eu trago para o mundo ainda maior, né? Que ali a gente está dentro do hospital e talvez essas pessoas que tinham o poder de questionar, não questionaram. Aí cai no grande público, que eu falo entrevistas, jornais, internet, e aí cai na fala popular. E aí a fala popular, as pessoas, seja profissionais de saúde ou não, sem o conhecimento da pesquisa com tanta profundidade, conhecimento de bioética, princípios éticos e metodologia, começa a se questionar se deveria, se não deveria, o que fazer, o que não fazer, o grupo controle, se é ético, se não é ético, e aí começa a discussão que o comitê de ética proibiu o grupo controle, não sei o quê. E aí você falou tantas camadas ao longo do episódio que, assim, a falta do conhecimento para a fala tão grandemente difundida, que foi larga, foi difundida de uma forma assim. Tu tem que lembrar uma coisa. Tem que ter um grupo controle, placebo. Você falou tão claro assim, o questionamento não era não fazer nada, um grupo controle do melhor tratamento disponível na adição de um novo componente. E aí as pessoas começam a discutir se é ético, se não é ético, mas ninguém entende o que primeiro é um grupo controle, que na grande maioria de grandes até pesquisadores acham que controle é não fazer nada, e não é isso. E aí outras camadas que você foi colocando... Tu tem que lembrar de uma camada que as pessoas não falam. Qual? Alguém estava ganhando, né? Essa é a camada importante, porque é aquilo que eu falei, todo mundo tem um conflito. Alguém estava ganhando, porque o paciente não internou de graça. Isso não... Internou? O anestesista não ganhou? Ele fez no amor? Me conta. Eu nem sei quem é, gente, me desculpa aí. Mas a gente tem que lembrar que ninguém trabalhou de graça. Ninguém esterilizou o material cirúrgico de graça. Isso tem um custo para o hospital. E aí, na hora que você fala... E a pesquisa, de modo... No comitê de ética, está bem claro, ela não pode onerar o SUS, porque a pesquisa é o teu interesse de pesquisador pessoal. Ela não pode onerar o SUS. Então, via de regra, eu não sei como é que foi, mas esses pacientes não poderiam ter usado nada do nosso Sistema Único de Saúde. Interessante. Então, não pode usar. Então, alguém ganhou, porque se não pode usar o SUS como preceito de qualquer pesquisa,
porque a gente não pode onerar o nosso sistema único de saúde com o teu interesse pessoal da pesquisa. Né? E nem se der errado, devolver o paciente para o SUS. A tua responsabilidade é garantir tudo que aconteça com o paciente. Inclusive indenização. Eu não sei como é que ela vê a indenização, né? Como é que ela comprova que se esse paciente não andar, foi ela? E se foi ela, como é que ela indeniza uma vida numa cadeira de roda? Também não sei. Porque na indústria farmacêutica tem seguro, que a gente sempre olha se a pessoa diz que tem seguro. Mas nessas camadas que está esse objetivo da pesquisa, ninguém está de graça ali. Até nós, pesquisadores, mesmo professor, eu de universidade pública, recebo o meu salário todo mês. Então, alguém ganha, sempre. Lembra? A saúde, vou repetir 10 vezes, é um bom negócio. Porque quem é que interna um paciente totalmente de graça no hospital? Gente, pesquisa na caridade. Né? Há um custo. Além da vida. E a Linda só fala também, Cláudia, de diferenciar também que as pessoas, rigor científico e as camadas de quem avalia esse rigor. Porque muita gente assim, mas está na Plataforma Brasil, ou seja, tem rigor. Não, a Plataforma Brasil, você acabou de falar que olha o aspecto ético, moral, do olhar do indivíduo, se está protegido o indivíduo. Agora, o rigor científico é olhado em outro lugar. Aí as pessoas começam a confundir a Plataforma Brasil com a Anvisa e com fases de estudo. E aí vira aquele salame que a discussão não evolui. E aí começa... Pode falar. Desculpa, tu já cadastrou projeto na Plataforma Brasil, né? Tu imagina se vai lá para o meu comitê e volta assim, Lucila, acho que esse teu N está muito alto, reduz isso. Como que tu vê esse parecer do comitê de ética? O que o comitê está se metendo na minha pesquisa? Aí tu vai devolver na pendência, fazer uma justificativa e lembra, a gente tem estudo e justificativa para qualquer coisa. Vocês mais do que ninguém sabem que eu encontro qualquer estudo para justificar qualquer loucura minha. Tu é a pesquisadora responsável. Tu é a dona da pesquisa, a pessoa que estuda, a expert na área. Se eu te devolvo, enquanto comitê, uma dúvida metodológica, que aqui agora a gente está falando de metodologia, tu me devolve com um artigo que justifica aquilo. O que eu faço, comitê? Ok, ela tem condições, aprovado. Gente, não tem como jogar nas costas de um comitê de ética. Claro. Porque deve ter tido réplicas e tréplicas ali numa pendência, porque, de modo geral, a gente sempre tem um questionamento. Voltou e o pesquisador justificou. Gente, as pessoas justificam pseudociência, ventosa, que você sabe. E tem artigo que diz ali. Como é que o comitê vai dizer, não, você está errado, que traz uma publicação? Eu não posso dizer, a sua revista é predatória. Vocês entendem? Então, assim, para o comitê, também não é... A gente não vai nesse mérito, a gente vai no mérito de o paciente está ciente, foi avisado tudo, está claro, está no termo de consentimento, tem as garantias, tem o hospital retaguarda, tem... Ok. E isso é de grande importância para as pessoas entenderem quando debaterem, quando chega uma visão de um pesquisador um pouquinho parecendo mais cético ou mais frio, assim que eles nos chamam, né? Você é muito frio, pessimista, você não quer que as coisas dê certo. Mas, não, a gente também quer que dê certo. E você falou lindamente no início do episódio, assim, nós também gostaríamos que a pesquisa brasileira, feita por uma mulher, a gente está usando esse exemplo como pano de fundo, mas tem N exemplos, desse certo. A gente só está sendo cauteloso para a gente não pular etapas. E é importante as pessoas terem o entendimento das camadas na qual tem que ser passadas para que a gente tenha uma discussão completa. É que nem essa panaceia de usar THC, né, os derivados da maconha, para que dê tudo certo. Gente, esses pesquisadores querem que dê certo, né? E pensa, aquela pílula do câncer. Gente, se a gente tivesse uma pílula do câncer que salvasse o mundo inteiro, ia saber, não uns tupiniquim aqui. Então, assim, a gente já viu, e não adianta judicializar, porque o juiz vem assinado ali por um CRM,
médico que está dizendo que aquilo é importante para o paciente. Né? O jurista vai dizer assim, bom, é a autonomia desse indivíduo. Né? Então, vejam assim, o quanto, quando a gente trabalha e baliza a bioética, é difícil chegar numa resposta para A ou para B, porque o sujeito não tem autonomia, ele não quer tomar um remédio X, ele quer fazer cirurgia Y, ele quer qualquer coisa. Se ele tem autonomia, por que tirar? Mas daí quem protege? Né? Que nem a gente estava trazendo perguntas assim, quem protege a futura geração desses bebês editados genomicamente? Os pais têm esse livre-arbítrio de fazer o que quiserem com os filhos? Sabe? Então, assim, é para a gente... A bioética é essa reflexão, a gente pode tudo, então tem um mundo tecnicamente possível. A tecnologia chegou aí e ela não vai ser uma lei que vai dizer para um pesquisador você não pode fazer isso. Né? A gente já trouxe o exemplo dos cadáveres, você não pode mexer num cadáver. Eu vou lá e vou roubar o cadáver e vou levar para minha casa e vou estudar. Entende? A lei não vai parar a pesquisa, porque quem quer fazer, vai fazer. E geralmente aos olhos de todo mundo. Cabe a nós refletirmos. Isso é eticamente possível? É ético, né? Então, a bioética traz esse olhar, né? É possível? Quem protege? Não é para ser atravancar a pesquisa, é para trazer um olhar humano para esse momento. Será que isso vai ter implicação futura? Como que a gente vê isso? Sabe? Porque hoje em dia tudo, ó, a gente já tem chip, né? Não sei se vocês sabem, aquele chip para implantar para Parkinson, para depressão, né, no cérebro. Será que a gente pode apagar memórias? Digamos que eu tenho uma memória traumática de uma cena de violência, isso me faz mal. Mas será que eu posso apagar memórias de presidiários, pedófilos, sei lá, se é que é possível, não sei se isso é minha memória ou não. Vocês entendem que a tecnologia vem, e a gente só tem que se questionar e refletir, e não botar culpa no outro. Né? Olha a IA, diagnóstico, especialmente na área da oncologia, ela vai revolucionar cada vez mais. Mas quando der um problema, quem assina? É quem programou? Quem treinou a IA? Porque a IA, gente, por questões faciais, é absurda a falha. Quem é que está falando disso? Porque todos os modelos, rosto, por exemplo, pintas para melanoma, são feitos em pessoas brancas. E avalia o grau, o risco e vai triando para agilizar. Mas a gente, nesses países super desenvolvidos, quase não tem pessoas de pele negra. Então, será que ela vai pegar tudo? Quem se responsabiliza se ela não pegar? Alguém tem que fiscalizar. É quem programa, e se errar o programa, a gente dá bug no sistema toda hora, né? Cai o sistema, cai isso, cai aquilo. Isso acontece. E quando for com a vida de alguém, tá ok? Quem responde? Né? As perguntas é essa. Quem se responsabiliza? Quem assina embaixo? Então, todo o avanço científico, que nem eu falei das máquinas de hemodiálise, vai trazer um desafio bioético. Então, a gente conseguiu uma tecnologia, uma máquina que bota as pessoas na vida, né? Hemodiálise, mas que não tem para todo mundo. Então, a gente vai ter que ter um critério. Qual que é o critério? Alguém vai julgar. Vou montar uma comissão. E assim vai. Na Covid, qual era o critério? Vocês sabem qual era o critério de UTI? Quando naquela época que tudo lotou? Qual era o critério? Vocês lembram como é que foi? Quem tinha mais chance de sobrevida, né? Não. Não, senão a gente ia pegar e matar todos os velhinhos? Será que daí é uma pessoa que dedicou uma vida inteira, que contribuiu só porque tem menos chance e não vai ter? Será que ele não precisa mais que outro? Quem decide isso? O médico tinha um papel muito difícil ali naquela hora, né, cara? Quem que ele vai admitir? Mas os comitês se reuniram e disseram qual era o critério. O critério era a menor idade, porque quem tinha menos ciclos de vida. Então, se tudo fosse igual, para usar os leitos, o critério estabelecido era ciclos de vida. Então, uma pessoa viveu mais que outra, então ela já teve mais chance na vida dela. Então, vamos dar para quem ainda não viveu. Então,
se estando tudo lotado na mesma gravidade, era para quem tivesse menos idade, para essa pessoa ter a oportunidade de também viver e ter seus ciclos de vida, né? Então, tinha critérios que as pessoas queriam, quem mais contribuiu, quem era profissional da saúde, porque poderia se recuperar e salvar mais vidas. Não, o critério que foi adotado, né, dentro das sociedades foi isso, foi ciclos de vida. Então, sempre que a gente vai ter uma tecnologia... então, desculpa. Imagina, eu tô com uma pergunta na cabeça que bizarra. Eu aprendi, o Claudinha, a Lu vai saber quem é esse cara. É uma outra referência da minha carreira. Ele chama Mark Elkins. Ele é o maior editor de revista científica que eu conheci na minha vida, que eu tive a oportunidade de me relacionar. E ele me ensinou uma coisa uma vez, que eu tive que ler muito depois, sobre, a gente chama de Post-Publication Review. Então ele fala que o seu artigo nunca está finalizado. Então quando ele está publicado, é porque ele passou por revisão por pares, etc. Mas ele fala, mas a revisão continua. Outras pessoas vão ler, outras pessoas vão criticar. E aí tem aquela frase clássica nos países mais anglo-saxões, assim, que eles falam assim, if you see something, say something. Se você viu alguma coisa errada, você deveria levantar a mão e falar. Então, na academia, para quem não sabe, a gente pode escrever, por exemplo, uma carta ao editor. Mas hoje, 2026, existem as redes sociais, o PubPeer, vários sites que você pode fazer isso. Eu vi, ninguém me contou não. Na pandemia, vários artigos foram retratados por denúncias que começaram no Twitter, no Instagram, no Facebook. Alguém falou, porra, esse negócio não é tão bom igual as pessoas estão falando, não. Entendeu? E aí o cara entra, e aí entra um cientista de dado, e ele consegue entrar dentro do banco de dados, que era público, e ele fala, cara, esses números estão errados, e assim por diante. E várias pesquisas caíram. Então, assim, o que eu estou percebendo nesse momento é que, do mesmo jeito, a coisa está toda acelerada, mas tem um benefício na sociedade da internet, que esses alertas tendem a ser mais rápidos do que eram no passado. Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Então, assim, quando um pesquisador levanta e pega o microfone e grava um vídeo ou escreve um post e ele fala o seguinte, isso aqui tem erro. Ou vamos ter cautela. Ou calma lá. É claro que, de novo, gente, a sociedade vai falar assim, que puta cara arrogante, invejoso, misógino, transfóbico. Não interessa. Eu estou falando dentro da comunidade científica. Ou pessoas que transitaram pela comunidade científica e hoje são divulgadores científicos. Não precisa ser um cientista. Mas alguém lê aquele texto e fala assim, existe um problema nesse texto aqui. Não é isso. Eu queria saber o que você pensa disso, se é mais um estágio de regulação da sociedade. Não sei, eu queria saber a sua opinião, porque deve ter um monte de merda que eu tô pensando. Não, eu acho, assim, tudo é um acho, né? Porque a gente não tem certeza de nada nessa vida, mas que a internet, ela vem só para contribuir, né? A gente tem que pensar que toda a tecnologia vem para ajudar, não vem para atrapalhar. A gente só precisa saber usar. O problema é quem usa, não é o problema o computador, é a pecinha que está na frente do computador. Então, assim, a IA, quando surgiu o Google, todo mundo assim, agora não vai ter mais pesquisa, todo mundo vai clicar no Google. Não, a gente continuou pesquisando, continuou fazendo. Agora veio a IA, sim, a gente vai usar ela a nosso favor, por que usar contra? Né? E a gente vai ter que aprender. Se a gente ficar no tempo, a gente vai ficar que nem, me desculpa os idosos, né? Fica assim, quando vem uma coisa nova, os idosos não querem, daí a gente diz porque é velho. Não, a gente só precisa usar a nosso favor, da forma ética e melhor possível. Então, quando tu fala das publicações, aquela minha aula que eu botei lá no curso do PBE, que é qual é os limites e as fronteiras da ciência, é porque tem publicação para tudo, a internet está aí. Eu penso que o melhor caminho que está se construindo é aquele banco de acesso livre aos artigos, que as pessoas botam lá e as pessoas se corrigem, porque a ciência, ela tem uma coisa boa, a ciência se corrige. Né? Às vezes uma ação de um pesquisador não tem volta, mas a ciência se corrige, ela se mostra e se prova, que é essa a beleza da ciência, né? A gente provar e fazer ela ser replicável, reproduzida. Então, assim, eu penso que as pessoas podem publicar o que quiserem, mas o tempo
vai ser nosso melhor aliado, né? Que vai dizer isso está certo, estava num bom caminho, não, isso estava num caminho errado, né? Então, assim, eu acho que o tempo vai corrigir os problemas que a gente não enxerga naquele momento, né? Então, será que é ético a gente editar um genoma? Ah, mas é a doença tal. Sim, mas isso só quem tem dinheiro, né? Isso é ético? Ou é para todo mundo? São perguntas, não tem resposta. Mas a pergunta é: se tu pode pagar, por que não? Tem algum problema tu ter dinheiro e poder pagar? Será que as pessoas que têm dinheiro não têm também esse direito? Claro que tem, né? Mas será que esse direito deve ser estendido a toda a sociedade? Bom, daí é outro olhar. Para cada pergunta vai ter uma resposta. E uma não vai invalidar a outra, né? Então, eu acho que é isso. Acho que quando começou a homeopatia, era melhor do que fazer sangria. Sim, certeza. Sim. Mas o tempo ela foi se corrigindo e a gente já sabe que nem uma coisa nem outra. Então, surgiu uma nova coisa, que é o uso dos medicamentos. Vocês entendem como a ciência ela se corrige? Porque para aquela época, isso estava certo. Hoje a gente já sabe que não. Então, é o tempo. E trouxe muito benefício, né, Cláudia? Era correto e trouxe benefício. Comprovado. E essa coisa de ser comprovado também é relativo no tempo. Peguem tabagismo. Né? A gente não pode agora randomizar com o conhecimento que a gente tem, mas digamos que quando começou o tabaco, o melhor estudo que ficasse 5 anos, 10 anos, ia mostrar que não tem malefício. E que o câncer vai aparecer 20, 30 anos depois. Então, por melhor estudo, por um N gigante, melhor grupo controle, a gente ia ter uma publicação dizendo que não ia ter problema. Né? Então, é isso. Mas é lindo, né? É lindo. Assim, a ciência se corrige. A gente tem um exemplo atual disso. Os cigarros eletrônicos, tem ensaio clínico disso, tem Cochrane Review disso, mostrando que o cara que fuma tabaco de cigarro, de botar fogo no cigarro, fumar, e ele migrar para o vape, ele tende a largar o tabaco. Eles entraram como um tratamento disso. E hoje, você conversa com um pneumologista, o cara quer surtar com isso, porque na hora que ele troca um pelo outro, de fato ele troca. Só que ele não sai do vape depois. Ele pior. É pior. Então, assim, isso não... E as pesquisas não estão mostrando isso com clareza, porque não tem o tempo ainda para conseguir mostrar. Aí, você vai regulando essas perguntas o tempo todo, né, cara? Isso é tudo muito complexo. Mas eu acabei de vir da Europa, gente, agora em janeiro, e não teve rua que eu cruzei que eu não vi um jovem e adulto com vape. Não teve. A gente vai ter uma epidemia... mas gigante, porque não tinha lugar. Aqui no Brasil que eu ando, eu vejo assim, esporadicamente nos locais que eu ando, dentro da minha bolha. Mas na Europa, jovens... Engraçado, você falou uma coisa. A primeira vez que me chocou foi no carnaval. Eu tenho um defeito, minha filha tem o mesmo defeito que eu de reparar as pessoas. E aí, eu andando na rua, eu vi uma família vindo, a mãe fumou o vape e passou para o adolescente. Aí eu olhei aquilo, meu olho não... Por mais que eu falei, Luciano, para de prestar atenção nas pessoas, meu olho não saía do local. E aí a Bela também, que tem o mesmo defeito que eu, falou, mamãe, você viu? Eu falei assim, vi. Aí que eu falo muito com a Bela assim, né? Que a Bela tá numa fase de descoberta, que é adolescente, eu adoro conversar com ela das coisas, e ela questiona, mãe, o cigarro, não sei o quê, o pai de fulano fuma, fulana fala, minha amiga já fala, e aí, na hora que eu pergunto, eu sempre falo assim, filha, pelo amor de Jesus Cristo, se um dia você quiser fumar, fuma o careta, pega o cigarro careta e fuma aquele trem fedido, mas o vape é muito pior, e assim, as pessoas falam, é a mesma coisa do cigarro, era bonito fumar cigarro lá atrás, há 20, 30 anos atrás, e vai vir uma epidemia aí, mas os dados ainda mas não... Mas assim, ó, essas pessoas, que eu incluo até minha mãe, que começou a fumar quando tinha 13, 14 anos, era esse status. E o que tinha de conhecimento era status, liberdade, né? Não tinha propagandas e as pessoas desconheciam os danos reais causados pelo tabagismo. Hoje é inadmissível que alguém entre nessa furada, porque informação as pessoas têm. Os nossos antigos não tinham esta informação com esta clareza que a ciência traz. Hoje, quem entra é porque quer. Então, entra porque tem autonomia. Daí a gente pode trazer uma discussão ética, quem vai pagar esse tratamento?
né? Porque se teu plano de saúde está te cobrando mais, porque ele vai ter um prejuízo, né? Ou o SUS vai ter, a sociedade vai pagar, e pelo teu livre-arbítrio. Então, assim, hoje as pessoas têm conhecimento. E daí a pergunta que eu faço, que isso dá um corte, se vocês pensarem, é: informação, gente, as pessoas têm. Mas quando é que a informação chega que é suficiente para mudar comportamento? Super difícil. Muito difícil. Então, a educação é lá da escola. Não adianta a gente querer educar os nossos jovens na universidade. Vocês mesmos trabalham na área da saúde enquanto professores, quando davam aula mais direta. Eu entro numa sala de aula, vejo 30, 40 alunos, eu vejo alunos que estão acima do peso, vejo alunos que não fazem atividade física, que não cuidam do sono, que bababá. Tudo que a gente sabe, eles também têm esse conhecimento. Enquanto profissionais, como que eles vão inspirar pessoas? Exato. Enquanto profissionais, como que a expert deles vai fazer uma mudança de comportamento? Porque eles têm que ser o paciente zero. Qualquer profissional da saúde tem que ser o seu paciente zero, porque a gente tem a informação, mas é muito difícil fazer a educação de mudar um hábito. É que nem eu acredito em homeopatia, é muito difícil desconstruir isso depois que já está internalizado. Aí a gente é mais fácil criticar o outro, né? Então, na ciência, a ciência se corrige, mas a gente assumir os nossos erros é muito difícil. Para qualquer situação, né? Assumir que a gente lê um artigo que a gente fazia que dava errado, que a gente investiu dinheiro, tempo, curso, dizer para o nosso paciente: olha só, eu te prescrevi um negócio, mas não é tão bom, tem um outro aqui. É difícil mesmo. Né? Então, é o tempo, né, é que vai trazer essa questão da gente balizar os princípios da bioética, que é o quanto de benefício isso tem, quais são os riscos, se eu estou disposto, eu vou ter autonomia de saber algo, né, e se isso é justo para quem, né? Sempre justo para quem. Claudinha, para mim, a minha última pergunta de um podcast que poderia durar 10 horas. Mas... que eu tô olhando aqui, o tempo tá indo e tá uma delícia, parece que a gente começou a conversar agora. Desculpa que eu falo demais também. Então... Não, a gente tá aqui nada, a gente tá adorando. Vou falar isso pela 20ª vez no BBcast. Eu sou um cara que eu acho que eu sou liberal. Não é esse liberal do Partido Liberal, não, tá, gente? Só para deixar muito claro. Eu acho que o Estado deveria intervir o mínimo na vida da sociedade, tá? Helena, você é a favor desse Estado mínimo. Eu tenho hora que eu acho que o Estado não deveria se meter em um monte de coisa que a gente faz. Ao mesmo tempo, eu não acho que tem que deixar na zona. E aí eu nunca sei se eu sou liberal de verdade. Vou te fazer uma pergunta muito, muito bobinha e eu queria muito ouvir sua opinião do jeito que você pensa, de tudo que você estuda de bioética. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, assim, é largamente sabido que tabagismo faz mal, é largamente sabido, por exemplo, que álcool faz mal, e o Estado, de alguma forma, ele tenta regular essas coisas. Vamos botar no rótulo que faz mal, vamos aumentar o preço, taxar e tal. O Estado, aí vai ficar aquela coisa, por que ele não proíbe, por que ele proíbe crack e ele não proíbe álcool? Sabe? Agora tô falando de ética entre os humanos. Ao mesmo tempo, cara, se eu quiser fumar, o problema é meu, se eu quiser beber, o problema é meu. Aí depois entra naquele discurso que você tá falando, é mesmo? Se eu tiver que fazer um transplante hepático, até onde eu saiba, não tem transplante hepático particular, vai ter que ser no SUS. A sociedade vai ter que pagar pelo meu transplante porque eu enchi o rabo de goró. Eu queria ouvir um pouquinho da opinião sua, até que ponto, e eu não quero uma resposta pronta, por favor, tá? Eu precisaria ler muito mais do que eu já leio. Até que ponto a regulação eu educo e as pessoas têm liberdade de fazer o que elas querem, e até que ponto que eu intervenho e falo, cara, se você fizer essa merda, esse problema é seu, eu não vou me meter. Eu não sei responder. Aliás, eu nem sei se isso tem resposta. Não sei se vou dar uma resposta agradável. O que eu penso, Cláudia, como sociedade, tá? Ótimo. Não. Eu acho que a gente está numa geração mimimi. Isso me irrita profundamente. Então, é tudo meu direito e pouco dever eu tenho. Então, eu acho que quanto mais direitos eu tenho, mais deveres eu tenho. E eu tenho responsabilidade sobre as minhas decisões e as minhas escolhas. Então, eu acho que se eu escolho consciente, que daí se a pessoa está consciente ou não é outra história, mas eu devo arcar com as minhas escolhas.
Todas. Enquanto pesquisadora, se eu quiser fazer uma pesquisa sem grupo controle, que eu vou ouvir, né? Enquanto sociedade, se eu quiser usar o álcool, se eu matar alguém, eu tenho que ir presa, entende? Então, eu acho que eu sou liberal, muito liberal, mas eu acho que, assim como eu tenho direito, e eu quero ter todos os meus direitos assistidos e garantidos, eu tenho que ter as minhas obrigações. Porque o meu direito vai até o teu direito. E não é possível tu te cuidar, fazer tudo certinho, tu precisar de um leito e eu estar ocupando esse leito, entende? Agora, como avaliar, como fazer, como regulamentar, gente, eu não faço a menor ideia. Mas eu acho que a gente quer muito e entrega pouco, entende? Em termos de questão. Então, assim, tu quer ter responsabilidade, tu quer ter teu direito, então tenha com responsabilidade. Nós somos adultos pensantes, né? Eu, enquanto bióloga, que eu nem falei a minha formação aqui, sou bióloga, e daí a gente pensa que a última coisa que evoluiu no ser humano foi o córtex pré-frontal, ou seja, as questões inibitórias, o que eu penso, como eu ajo, como eu faço. Então, se eu tenho atitude, eu tenho que ter, né, saber até onde vai a minha atitude, a minha escolha, para que eu não interfira no direito do outro, na autonomia do outro. É assim que eu penso. Se isso é certo ou errado, também não sei. Se isso resolve, nada, né? Nada, porque quem vai dizer que meu limite passou? Né? Pegar um carro a 200 por hora, quem é que regulamenta? Bom, eu quero, mas eu vou dizer uma coisa que é um pouco complicada, mas acho que quanto mais consciência a gente tem das nossas limitações e implicações éticas, a gente vai agir melhor, a gente vai tomar decisões melhores, né? Como a gente fala na prática baseada em evidência, é a probabilidade. A gente vai jogar a probabilidade e vai trabalhar na incerteza. Então, por exemplo, que misturando alhos com bugalhos aqui, que a minha cabeça é toda conectada, eu tenho uma filha que é autista, ela agora está com 15 anos, mas ela já sabe, mãe, eu não posso fazer tudo que eu quero, né? Eu não posso ter qualquer profissão. Aí eu disse, nem tu, nem ninguém. Se eu quiser ser astronauta, eu não vou ser, porque exige determinadas habilidades que eu, Cláudia, não tenho, mesmo que eu ache lindo esta profissão. Então, eu acho que a gente tem que ter as nossas consciências até onde a gente vai bem, até onde as coisas nos faz bem e nos dão retorno, e ser responsável pelas nossas escolhas. Né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que, enquanto sociedade, eu escolho cuidar de mim, se eu vou fazer atividade física, não porque eu quero ter um corpo de atleta, porque está longe, muito longe disso. Ir no banheiro e levantar e ter força nos meus músculos para ninguém precisar me ajudar. Então, eu acho que essa poupança eu tento fazer. Outras pessoas não querem fazer poupança bom, então elas têm que saber que elas têm que ter dinheiro, tem que ter um cuidador, que vai precisar alguém levantar ela da patente no seu final de vida, porque o músculo tá lá, ou ele é estimulado, ou tu vai precisar de ajuda, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Então, eu acho que as escolhas mostram os caminhos. Se vai ser certo ou errado, as evidências e as probabilidades vão nos dizer. Então, a gente tem muita informação hoje. Então, a pergunta anterior, Léo, da internet, ela nos traz autonomia, nos traz liberdade da gente ter informação. Agora, o quanto a gente usa ela para nosso benefício ou malefício é de cada um. Show de bola. Excelente. Eu acho que o seu pensamento é muito alinhado com o meu. Eu vou usar uma frase que eu ouvi de um grande amigo meu, que ele fala o seguinte: você tem o direito de não vacinar o seu filho, e eu tenho o direito de não receber o seu filho na minha casa por causa disso. Ah, mas não é justo. Não, você tem total autonomia de fazer. Bom, nem sei se você pode fazer isso com seu filho, mas enquanto guardião, teoricamente você pode, mas eu tenho o direito de não matricular meu filho na mesma escola que a sua. Entendeu? E a pergunta ética: quem é que protege essa criança? Exato. O pai tem a tutela, mas e essa criança é dever do Estado proteger? Vocês entendem que o limite dele é um limite que tem que ser cerceado? Porque enquanto criança, não tem toda a formação do seu córtex pré-frontal para tomar essa decisão, não me vacinar. Ele tem o direito, mas agora, acima desse direito, tem um Estado para proteger, para que ele consiga chegar na vida adulta
e tomar as decisões futuras dele enquanto adulto. Mas a gente, enquanto bioética, tem que proteger o direito deste indivíduo, uma criança, chegar nessa vida adulta com o conhecimento que a gente tem sobre a vacina, aceitando o benefício e o risco. O risco que ele pode morrer, então o Estado aceita o risco da vacina, que pode ter esse efeito colateral, raro, mas pode existir. É que a gente, enquanto ciência, é muito verdadeiro, né? A gente não pode dizer, não vai ter, mas a gente precisa dizer que esse benefício é muito maior e que vai garantir que este indivíduo chegue na vida adulta, tome a sua decisão como quiser, para o futuro, se ele não quiser se vacinar, e ele vai assumir seus riscos. Simples assim, né? Então, essa é a questão da bioética, é essa proteção de quem ainda não tem a sua autonomia para a sua tomada de decisão. E essa autonomia tem que ser... É muito difícil, porque a gente não tem sempre a certeza se a pessoa compreendeu tudo e se ela está livre de pressão. Por exemplo, estudos com alunos é difícil, porque o aluno tem autoridade do professor, então o professor não deve fazer estudos, mas a gente às vezes precisa, né? Tem um caso polêmico da sociedade que é doação de órgãos, por exemplo, na China, até antes das Olimpíadas de Pequim. Não sei se isso acontece até hoje, mas os presidiários eram doadores natos, os condenados à morte. A gente pode usar o órgão de alguém para salvar uma vida que está condenada à morte? Ele tem autonomia, ele está preso, ele está cerceado de liberdade. Será que ele quis doar? Lá é uma intervenção do Estado, mas a gente poderia perguntar se os presos condenados à morte não deveriam retribuir à sociedade o mal que eles fizeram, tirando alguma vida? Olha que baita questão ética. Complexo. Eles tiraram vidas, e eles vão morrer por isso. Mas os fins não justificam os meios. Perfeito. Ele vai ser punido pelo que ele fez e vai assumir sua responsabilidade. Outra coisa é a necessidade da sociedade de ter um órgão. Então, nenhum país do mundo aceita isso. Né? Por isso que a China teve que tirar isso quando quis fazer as Olimpíadas. Então, assim, essas questões que não têm resposta, gente. Não tem. Determina. Não tem resposta. E eu sempre penso que é fácil da gente falar de ciência quando é um estudo com pessoas. É assim que a gente sabe a evidência, vê o protocolo, testa isso e testa aquilo. Mas quando a gente vai para os estudos em humanos, é um desastre, porque eles não têm grupo controle, né? Vocês sabem os estudos da psico, né? Quantos problemas tem também, mas e quando tu envolve questões raciais, questões de fragilidade, né? O maior determinante de saúde é o determinante social. Né? Então, primeiro, tu precisa ajustar toda uma sociedade de ter acesso à informação, educação. A educação modifica tudo isso, né? Para depois a gente pensar que a doença tal vai fazer isso, né? Então é complicado isso mesmo. Legal. Lu, vamos encerrar? Vamos, que pena, mas vamos. Senão, igual como diz o Léo, senão a gente vai ficar aqui umas 10 horas. Nada que não justifique mas um novo antes de deixar o Léo... E é pesado, né? Porque nada tem resposta, fica tudo assim. Mas a gente... Não, mas eu acho que é pesado no que nos faz nos questionar como ser humanos. É engraçado isso. Eu queria, só para finalizar minha fala, para depois dar a fala para a Claudinha e o Léo finalizar, assim, eu queria deixar público, sabe, a minha admiração por você, Cláudia, assim, porque toda vez você fala assim, é pesado, mas assim, eu não esqueço o dia que eu te conheci ao vivo, né? Que eu já te conhecia nas redes. A gente foi convidado para palestrar no mesmo congresso e a gente se viu no café da manhã, sentamos juntas e tomamos café, e você chegou muito feliz, você sempre tem esse sorriso enorme, assim, e chegou, nossa, eu sigo vocês, eu adoro vocês, você chegou, assim, uma pessoa que parecia que nos conhecia melhor do que eu te conhecia, né, e eu lembro que desde o momento zero daquele café da manhã, eu falei assim, que mulher admirável. É uma fala que o Léo fala para um monte de gente, assim, que seria minha amiga do recreio, que eu falo assim, que não tem uma vez que a Claudinha não tô perto, que eu não escuto, eu lembro de assistir sua palestra, cheguei em casa encantada, e eu te agradecer, assim, que é uma...
Que bom que as nossas profissões nos permitem isso, que bom que a vida nos permite conhecer pessoas maravilhosas de lugares tão distantes da gente, assim, e te agradecer de estar presente nas nossas coisas. É uma honra nossa muito grande te ter nas nossas mentorias mensais. Sempre que você está lá e eu te vejo, põe a Claudinha para falar, porque ela sempre acrescenta. E obrigada pelas trocas, pelos ensinamentos, assim, que é admirável te ver falar. É admirável, assim, o conhecimento que você tem e como é gostoso. Você fala, eu não vou falar nada, porque é gostoso ouvir história, é gostoso aprender, assim, e te agradecer, assim, orgulho que eu tenho de ter te conhecido e obrigado por esse episódio ter dado certo, porque eu tô querendo gravar esse episódio desde o dia que eu te conheci lá naquele café da manhã, que eu cheguei em casa, eu falei, a Claudinha é a próxima, e por causa do projeto Rondon, da vida de pesquisadora tão atribulada que você tem, a gente nunca conseguiu fazer as agendas darem certo, e que bom que deu certo hoje, então só te agradecer. E eu, sabe, né, Lu, eu tenho uma admiração enorme pelo trabalho de vocês, por tamanho conhecimento do que eu já aprendi e por vocês transformarem tantas vidas pelo conhecimento. Eu acho que cada profissional da saúde que ouve vocês não pode ser igual. A gente não pode ser igual da formação de vocês, de cada mentoria, porque mexe com as nossas práticas, as nossas crenças, os nossos valores e a nossa ética, né? Porque não tem prática baseada em evidência simbiótica. Não existe isso. Então, assim, minha admiração, meu muito obrigada. Né? Lamento que o Léo vai vir aqui, que eu tentei fazer todo o meio de campo, botar o nome e eu não vou estar, mas é por um motivo importante, mas não vai faltar a oportunidade da gente cruzar as nossas vidas e dizer que eu estou à disposição, quero gravar mais uma aula lá sobre comitê de ética, deixa essa lei se sedimentar para a gente ter um podcast, uma aula atualizada sobre comitês de ética no país. E é muito gentil e muito obrigada às tuas palavras. Eu não sou da rede social, né, gente? Vocês sabem, eu posto qualquer coisa, mas eu acho que é isso, né? Minha cuia diz, meu WhatsApp, tudo na vida é treino. E eu acho que quanto mais a gente estuda, mais a gente treina, melhor a gente faz, né? Então, é o meu lema de vida, a gente tem que treinar, ler, aprender, refletir, voltar atrás e para frente. E acho que é isso que chama a vida, né? A vida se faz de encontros bons como os de vocês. Muito obrigada por tanto que eu aprendi com vocês. Obrigado, Claudinha. Claudinha, antes da gente desligar, existe algum lugar que as pessoas podem te encontrar, ou via internet, ou no site da universidade? Onde você se achar melhor? Pode. Eu tenho um Instagram, que às vezes até me esqueço de responder lá os comentários. Cláudia Bica, meu nome é Cláudia, todo mundo me conhece pelo meu nome, meu último nome, Cláudia Bica. Meu e-mail é claudiabica@gmail também, então é fácil me encontrar. Se vocês precisarem de mim, eu estou às ordens, adoro esses temas que nos trazem essa reflexão. Não falei ali no início, né? Tenho bastante experiência em comitê de bioética também, dou aula de bioética, e dizer que o tempo sempre vai ser o melhor aliado da ciência, né? Que a gente faça isso não com ansiedade, não com emoção, porque a ciência não deve ser campo de emoção, ela deve ser campo de razão e rigor científico. Bom demais. Luluzinha, onde as pessoas podem encontrar, minha linda? Estou sempre aqui no PBcast, lá no Instagram também, Lucila_Costa. Isso não é antiético, eu vou te pedir, se você tiver um dedo na sua mão, seu filho da mãe, você vai apertar o botão de seguir o Instagram do Léo, @Leo_Costa_PBE, esse é provável que vocês sigam, mas seguir o canal do PBcast aqui no YouTube e lá no Spotify, porque na hora que chegar um episódio novo te avisa. Sabe o que eu fiz semana passada, Cláudia? Eu fiz o seguinte, eu perguntei assim, quem que você gostaria que eu convidasse? E eu recebi assim 500 propostas. 480 eram de pessoas que já tinham vindo ao podcast. Então, vocês não estão maratonando o nosso podcast, então faça favor de ir lá e ver que tem muito episódio legal. Cambada de arrumar. Gente, conteúdo gratuito, de qualidade, assim, high. Parabéns. Assim. Sigam a gente, tá bom, gente? Meus amores, um grande abraço, até a próxima oportunidade e até o próximo episódio. Um beijo. Muito obrigada, tchau. Beijo.